Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos. Hoje vamos conversar sobre 2 capítulos da Gênese. 2 capítulos que, à primeira vista, parece que não tem nada a ver com o outro, mas tem bastante. Parece ser um assunto assim, muito complicado, mas vamos tentar conversar de uma forma que a gente consiga levar para melhorar o nosso entendimento sobre esse aspecto. Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra, e o capítulo 12, a Gênese Mosaica. A Terra carrega consigo os traços evidentes de sua formação nos diferentes terrenos que compõem a sua estrutura. Onde se vêem as marcas do fogo, se pode dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se vêem as marcas da água, disse que a água permaneceu lá. Onde se vêem a dos animais, disse que os animais aí viveram. Então, vamos só continuar um pouquinho. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia. Então, a geologia, ela vai estudar o nosso solo. Quem já foi, por exemplo, nas praias do Nordeste, muitas vezes vê aquelas estruturas de rocha, assim, uma de cada cor, coisa até mais linda de se ver, não é? Então, cada nível daquela cor, nós vamos ver daqui a pouquinho também, é um período, muitas vezes, de milhares ou até milhões de anos. Por quê? Foi sendo sedimentado a matéria ali e formou um arquivo para ser verificado hoje. Então, com a chegada da geologia, como estava escrito ali. Dá para saber, aqui tem marcas de fogo, então passou o fogo. Aqui, do jeito que está no horizontal certinho, as pedras, é sinal que aqui houve água, que foi sedimentando certinho. Onde estão levantados, é sinal que houve uma movimentação e fez surgirem montanhas, e então aquelas rochas passaram a ficar inclinadas. Então, a partir desse estudo, a geologia descobriu os períodos geológicos da Terra, desde a sua formação na primeira camada granítica, que o granito, nós vamos ver, que a gente usa bastante nas construções, ele é a primeira rocha que foi formada. Então, é a primeira de baixo para cima. Então, ficou uma coisa científica. Hoje é muito mais fácil, né, que eles têm condições de fazer datagem pelo carbono, lá sabe certinho quantos milhões que aquilo aconteceu. Mas, na época de Kardec, não tinha nada disso. Então, a parte desses estudos eram baseados inteiramente nesses terrenos. E já foi um progresso muito grande de saber como se passou as coisas na Terra, como se passaram as coisas na Terra. Então, Kardec escreve assim, sem as descobertas da geologia, que é isso que nós estamos vendo hoje, como sem as da astronomia, que vão estudar os astros pelos telescópios, que já vimos em semanas anteriores, com Galileu, que foi o primeiro que construiu o telescópio. Ele fala assim, sem a descoberta da geologia e da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Então, seria tudo baseado no que estava contado nos livros religiosos, que nós vimos lá atrás, que os primeiros livros que existiram foram os religiosos, e eles eram fonte tanto das leis civis quanto da parte científica, mas era baseado em o que um falou para o outro e ia passando assim. Já com a geologia e a astronomia, nós tivemos a certeza do que pode ter acontecido.
Então, o que a gente estava falando? Os terrenos, por toda parte, apresentam estratificações, ou seja, camadas superpostas, cuja espessura vai de alguns centímetros até 100 metros. Quanto mais larga, mais tempo ocorreu. Se distinguem entre elas pela cor e pelo material de que se compõe. Então, nos vales, onde houve a água fez vales, ou nas montanhas, onde houve o rompimento dessas camadas, a ciência começou a verificar esses terrenos. E nas próprias perfurações, quando ia fazer mina para descobrir ouro, descobrir prata, carvão, eles tinham que aprofundar a escavação. E aí a ciência começou a descobrir essas formações que deram condições de saber o que aconteceu na Terra desde a primeira base de granito, como nós falamos. As camadas inferiores, abaixo da camada vegetal, que é a que a gente planta, em geologia receberam o nome de rocha. Não implica a ideia de uma substância pétrea, mas um leito de uma substância mineral qualquer. Então, quando se fala rocha, não quer dizer só uma pedra dura ali. Pode ser cascalhos, que ali tinha um mar, por exemplo, foi juntando bastante conchinha e formou um cascalho, mas é denominado como rocha também. Um fato de maior importância consiste no resto de fósseis, animais e vegetais. Isso deu um avanço muito grande no entendimento da chegada. Quem que apareceu primeiro na Terra? Por quê? Porque cada camada dessa, a partir lá do granito, mostrava tantos milhões de anos ou tantos mil anos. Então, a hora que você começa a ver fóssil de vegetal, por exemplo, você fala assim, olha, nesse período aqui apareceu os vegetais. E dá para ver qual vegetal que era, se era tipo, porque nós vamos ver lá na frente, que surgiu primeiro vegetais tipo mato, assim, que não eram árvores, mas que tinham mais ou menos 8 metros de altura. Então, pelo fóssil do vegetal, dá para saber qual vegetal que era e quando surgiu. E dos animais, mesma coisa. Quais animais surgiram primeiro? De quais animais existiram? Foi aí que foi descoberto os dinossauros, aí foram descobertos os antepassados dos elefantes, os antepassados dos tigres, de todos os animais que existem hoje. Por quê? Pelo fóssil. Alguns fósseis estavam na Terra, né? Só recuperaram, assim, junto às pedras, a parte do osso. Outras vezes, uma coisa leitosa de árvore cobria um inseto, por exemplo, é como se tivesse empacotado aquele inseto com uma substância clara. Ele fica certinho lá dentro. Você já deve ter visto bastante coisas assim. De outras vezes, eles conseguem pegar fósseis que estão, por exemplo, nos polos. Então, nos polos, um animal morria, o gelo conservava o corpo dele do jeitinho que ele era. Então, quando eles descobrem o mamute, por exemplo, o mamute está inteirinho lá. Então, dá para saber certinho como era esse animal. O estudo das camadas geológicas atesta as formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo. É dividido sua história em várias épocas. Então, a partir dessas camadas geológicas, os cientistas começaram a dividir a história em períodos, com a seguinte característica: até aqui era mais ou menos isso que existia. Daqui para cá, quando a gente fala daqui para cá, é milhões de anos, porque a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? Então, tem um intermédio entre um período e outro. Mas aqui não existia
vegetal e passou a existir. Aqui mostra que só existia água, não tem nenhuma nada que fosse representativo de alguma coisa sólida ali. Então, vai dando para fazer esses períodos. Essas épocas, como eu estava falando, que se denominam os períodos geológicos. O que nós vamos apresentar aqui como períodos geológicos foram que existiam na ciência à época de Kardec. Eu fui buscar alguma coisa na internet, com algumas dúvidas que eu tinha, não consegui. Porque hoje as denominações, os períodos são todos diferentes. Então, nós vamos se basear onde se baseou Kardec. Porque o contexto é o mesmo, só que hoje os nomes são outros e tem mais períodos, mas nós já vamos ver essa parte também. Contam-se 6 principais períodos geológicos. O período primário, de transição, na época de Kardec, vou repetir. Secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano ou atual. Então, são esses os 6 períodos, algum deles de milhões e milhões de anos, outros com menos tempo, mas todos com uma característica de alguma coisa que mudou ali, ou entrou animais, ou onde não tinha, ou a Terra teve uma mudança muito grande em alguma situação. O número desses períodos não é absoluto e depende do sistema de classificação. Não se compreende senão aqueles que foram marcados por uma mudança notável e geral no estado do globo. Então, para que caracterizasse um período, onde ele terminava e começava outro, tinha que ter visto uma mudança muito grande. Desse período para cá, aconteceu uma mudança muito grande na Terra. Ou então, apareceu um monte de animais que não existiam, ou foi extinto um monte de animais que já existiam. Então, são feitos por essas características. Sobre alguns pontos, há uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. É por isso que nós vamos ver agora a Gênese de Moisés e a geologia. Então, não teve só a Gênese de Moisés. Moisés, onde será que ele bebeu esse conhecimento para jogar na Gênese? Será que ele obteve junto aos judeus ou junto aos egípcios? Porque, se nós nos lembrarmos, os capelinos vieram para a terra de início habitar a Índia, entre os hebreus, os egípcios, e depois os arianos, que eram parte que entraram na Índia e vieram para a Europa. Então, esses povos, eles tinham um conhecimento muito grande. Eles só vieram para a terra, entre aspas, deserdados, para trabalhar neles o sentimento, o amor, mas a inteligência deles era muito desenvolvida. Tem coisas que se sabia no Egito, por exemplo, que até hoje a nossa ciência não alcançou ainda. Então, mas não só Moisés, tinham outros povos que também tinham uma gênese, que explicavam como foi criado o mundo, que eu acredito que todos sejam a fonte deste conhecimento, venham todos dos capelinos. Então, ele fala assim, sobre alguns pontos, há uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Mas seria errado se crer que basta substituir os 6 dias de 24 horas da criação da Gênese de Moisés por 6 períodos indeterminados para se encontrar uma analogia completa. Então, o que ele está falando? Olha, tem algumas coisas que mostram que a Gênese de Moisés bate com o que a ciência descobriu.
Mas não dá para falar que a Gênesis inteirinha seja correta, a de Moisés. Algumas coisas não bateram. Então, ele começa falando o seguinte, Kardec: anotemos de início que os 6 períodos é arbitrário. Todas as classificações são arbitrárias, né? Quando nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca a classificação dos espíritos imperfeitos, bons e espíritos puros, mas divide cada um deles em... O puro não tem divisão, os bons em 3 partes, os imperfeitos em 5. Os espíritos respondem a Kardec que, se fosse fazer, podia fazer quase que infinita essa tabela, porque tem espíritos em cada faixinha de progresso até chegar ao espírito puro. Então, quando a gente vai fazer uma divisão, ela é arbitrária. Mas tem um outro problema também, ó, que o Kardec continua falando. Este número marca somente as grandes fases gerais, o dos 6 períodos da ciência. Foi adotado no princípio para encaixar com o texto bíblico. Ele continua falando, numa época que se acreditava que a Bíblia deveria controlar a ciência. Os cientistas, quando começaram a descobrir isso, eles iam ser tratados como blasfemadores da lei de Deus. Que o mundo, segundo a Bíblia, segundo a Gênese mosaica, tinha sido criado em 6 dias. Então, o que foi feito? De alguma forma, foi acomodado isso, porque alguns períodos poderiam ter mais, outros menos. O que ele fala, o que o Kardec falou, olha, se fosse ver direitinho, tinha 25 formações bem caracterizadas, 25 situações em que houve uma mudança no globo, na Terra, que valeria chamar aquilo de um período. Mas se eles fizessem isso, a chance da igreja aceitar seria muito menor. Então, acomodando um pouco esse fato com o que estava na Gênese mosaica, foi mais fácil. Hoje a ciência já é livre dessa parte religiosa para descobrir o que quiser, mas no passado não muito distante não era. Então, a geologia, tomando como ponto de partida a formação dos terrenos graníticos, que eu falei, o primeiro terreno que houve nessa terra, quando a terra começou a solidificar-se, porque no início da terra era só lava, chovia ferro, chovia enxofre, chovia todos os metais, porque os próprios metais eram tão quentes, mas tão quentes que evaporavam. Então, no começo não era chuva de água, era chuva de metais, porque é uma ebulição total. Aí foi esfriando, esfriando, esfriando. O primeiro terreno que se formou bem fininho ainda foi esse terreno granítico. Ainda hoje, tem lugares que falam o seguinte, que a nossa crosta aqui, que é mais sólida, perante todo o centro da Terra, é igual uma casca de laranja. Quando a gente vai descascar uma laranja, a casca é bem fininha em relação à laranja em si. Então, eles comparam mais ou menos assim, que a nossa crosta dura, ela é mais ou menos da finura de uma casca de laranja em relação à laranja, se compararmos essa parte dura da crosta em relação a tudo. Então, muito do calor que nós temos aqui na Terra vem dessa parte interior que ainda é lava. De vez em quando saem uns vulcões, que a gente vê algum vulcão ainda em funcionamento. Isto vai fazer com que o seguinte, quando essa lava esfriar mesmo, a Terra não vai dar mais condição de vida, porque ela vai ficar tão fria que o Sol já não vai fazer mais a parte dele. Mas vai demorar bilhões de anos. Então, ele fala o seguinte, a geologia, tomando como ponto de partida a formação dos terrenos graníticos, não compreende no número dos seus períodos o estado primitivo da Terra. Por quê?
porque ela só começou a fixar a parte da geologia, o estudo, porque o estudo científico tem que ter prova, ela só saiu, a geologia, a astronomia é diferente, nós vamos ver daqui a pouco, ela vai estudar isso. Mas a geologia, ela vai só estudar a partir dos terrenos, a partir do granito. Mas antes de ter o granito, a Terra estava em ebulição, era líquida. E antes de ter essa liquidez, a Terra veio formulada, que nós já vimos semana passada, lá de uma nebulosa que formou-se os sóis os planetas os satélites. Então, essa parte que está na Gênese de Moisés, a geologia não estuda. Então, ele continua falando, também não se ocupa do Sol, não se ocupa da Lua, nem do conjunto do universo, que pertence à astronomia, a astronomia que vai fazer esse estudo. Então, Kardec, ele vai comparar, ele vai fazer uma comparação do que tem na Gênese mosaica com o que a ciência, através da geologia, descobriu, para que nós tenhamos como verificar o quanto estava certo, o quanto não estava tão certo a Gênese mosaica. Então, ele fala assim, para que essa comparação dê certo, ele criou um período astronômico, que é um período que a geologia não considera como período, porque ela só considera do granito para cá. Além do mais, não é considerado por todos os... ele tirou um período, que é o diluviano, que ele fala assim, além do mais, não é considerado por todos os geólogos como formando um período distinto, ou período, que eu ia pôr em cima e acabei deixando de colocar, o período diluviano, pois não mudou o estágio climático do globo, e as espécies vegetais e animais, com poucas exceções, se acham antes e depois desse dilúvio. Esse dilúvio, na verdade, não é um dilúvio igual o que a lenda de Moisés traz, que choveu. Houve, não se sabe como, se a Terra mudou a inclinação, houve uma mudança total dos mares. De repente, os mares estavam num lugar e foram para outros. Então, houve muitas inundações nesse período. Só que muitos animais conseguiram sobreviver, as condições continuaram iguais, o pós-dilúvio. Então, Kardec fala que ele tirou o diluviano porque muitos geólogos não concordavam que esse período diluviano era um período geológico. Né? Um primeiro fato que se ressalta da comparação é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos o creem, a cada um dos 6 períodos geológicos. Nós vamos ver ali. Então, algumas coisas que estão constando na Gênese como o 4º dia na ciência, comparando, seria o 3º. Nós vamos procurar ver. A concordância mais notável, isto é uma coisa positiva em relação à Gênese mosaica, é a sucessão dos seres orgânicos, que é aproximadamente a mesma e da aparição do homem por último. Aí um fato importante. Então, Moisés foi colocando primeiro as plantas, depois os peixes, e foi colocando certinho. Por último, os mamíferos, depois, por último, o homem. E a ciência descobriu que realmente foi essa ordem que entraram os seres. Não bate, nós vamos ver daqui a pouco, algum tempo de entrada. Podia ser 3º dia, foi 4º, coisas assim. Mas é uma coisa importante, porque Moisés, se ele não tivesse base nenhuma, né, de onde ele bebeu essa instrução dele, ele poderia ter dito que o homem foi o primeiro ser que apareceu. Depois Deus criou os outros. Mas não, nesse aspecto, a Gênese mosaica corresponde ao que realmente aconteceu. Então, quanto aos dias, será que Moisés
estava falando de dias, mesmo de período. Então, Kardec faz esse estudo. Ele falou, quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, quis falar dia de 24 horas ou de esses 6 períodos geológicos. Então, ele fala assim, a primeira hipótese é mais provável, ou seja, do dia a dia mesmo. A palavra ion, que é uma palavra hebraica, é traduzida por dia, não era período. O sentido é mais preciso quando disse no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele, ou seja, Deus, os colocou no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidir o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E à tarde e à manhã se fez o 4º dia. Então, quando Moisés falou, ele está falando de dia mesmo. Por que ele falou de dia? Será que ele não sabia que era período? Pode ser que soubesse. Mas o povo, na época de Jesus, 1400 anos depois, queria ver sinais de milagres. Tanto que Jesus quase que sempre curava para que a pessoa acreditasse que ele era um Messias. Teve aquele cego que ele curou e que os discípulos perguntaram, Senhor, quem que pecou para que ele viesse cego? Ele ou os pais, né? Jesus falou, nenhum nem outro. Ele veio assim para a glória da minha missão. Ou seja, é um espírito tão bondoso que ele aceitou vir cego de uma cegueira que Jesus podia curar. Por quê? Porque o povo queria sinais. Se o povo queria sinais na época de Jesus, na época de Moisés, então, se ele falasse que a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos, coisa que talvez ele nem tivesse condição de saber, mas há milhões e milhões de anos, ninguém acreditaria nele. As pessoas precisavam de um milagre, que Deus realmente fez a Terra em 6 dias. Como eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, tudo estaria aqui. Então, quando ele colocou, ou ele não sabia e também acreditava que foi milagre, ou ele já colocou como milagre para que as pessoas aceitassem esse ensinamento. Por que não seguir... Opa, aqui eu subi uma tela do outro estudo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o período astronômico. Então, agora nós vamos comparar o que a ciência provou, com o que o Moisés colocou na sua Gênese. Esse período astronômico é aquele que eu falei. Esse período, a geologia não fala nada dele, porque é um período anterior à formação do granito. Então, ela não estudou isso. Então, por isso que Kardec coloca esse período que foi estudado pela astronomia como um período astronômico, para comparar com o primeiro dia da Gênese mosaica. Então, a ciência fala o seguinte, nós já vimos isso na semana passada. A aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto no espaço formou-se uma nebulosa que deu nascimento às estrelas, né, que é igual ao Sol, aos sóis, aos planetas, igual à Terra, e à Lua, aos satélites, que é a nossa Lua também, e a todos os planetas. Então, a ciência já falou isso, olha, de início havia já o universo, né, já havia luz, e foi formado numa nebulosa. Hoje nós sabemos, através de Emmanuel, que esta formação se deu através da mente de espíritos cristos, né, que dirigem essa parte em nome de Jesus aqui no nosso sistema solar, por exemplo, que com a mente deles e a ajuda dos seus emissários, eles formavam toda essa parte dessa movimentação das nebulosas, uma quantidade violentíssima de energia, para uma nebulosa sair muitos e muitos e muitos sóis. E cada sol desse continuar girando, formando os planetas. E o planeta podia formar um satélite também no seu início, como se formou a Lua. Mas Emmanuel coloca direitinho que todas essas mudanças tinham a mão dos emissários de Deus, ou seja, tinham a mão dos espíritos cristos cuidando disso.
Então, fora essa parte que é antes da existência da Terra, também esse período astronômico, pela geologia não estudar, tinha essa parte do estado primitivo fluídico incandescente da Terra. A atmosfera imensa, carregada de toda a água e vapor, de todas as matérias volatilizáveis, ou seja, era uma temperatura tão alta, que mesmo um ferro, por exemplo, que é uma coisa dura, ele não era sólido e nem líquido, ele era vapor. Do jeito ele evaporava, chovia como esfriava um pouco, né? Chovia como líquido, chegava aqui na Terra, era tão quente a Terra que ele já evaporava de novo. E foi quando a Terra começou a querer esfriar e formar a primeira base granítica, esses materiais, quando desciam já líquidos, foram entrando nos veios do granito. Por isso que hoje as minas de ouro, de prata, mesmo de carvão, as pessoas vão tirar esses materiais que estão chama veios, né? Eles foram entrando no meio da Terra, assim, ó, porque eles se tornavam líquidos depois que a Terra já se esfriou um pouquinho. O que Moisés falou nesse primeiro dia? Deus estava deitado sobre as águas e criou o céu, a terra e a luz. Então, a luz é uma coisa que muito tempo se pensou. Como que Moisés falou da luz? No começo da Terra, o vapor era tanto até de minerais que o Sol não penetrava. Então, quem estivesse na Terra não tinha condição de ver luz nenhuma. Porque a atmosfera era muito escura, o Sol não passava. Mas a luz existia. Por quê? A luz existia antes da formação do nosso sistema solar. Então, essa parte de Moisés estava correta, apesar de que nunca foi entendida do jeito que Kardec hoje explicou, que o Espiritismo veio trazer, né? Que o universo é eterno. Então, antes de existir o nosso sistema solar, o nosso Sol e a Terra, o universo já existia. Então, já existia luz. Período primário. O que a ciência falou? Que começou a endurecer, a Terra esfriou e começou a endurecer a superfície da Terra. A atmosfera é espessa e ardente, ainda impenetrável aos raios do Sol. A Terra já começou a formar a parte granítica, que é a primeira parte, mas ainda o raio de Sol não penetrava. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar. Então, começou a água também, no começo era só, bem dizer, a parte metal, mas aí começou a água e os metais choverem, água e metal. A ausência de toda a vida orgânica, não tinha vida, não tinha como, de tão quente que era. O que Moisés falou no segundo dia? Então, vamos ver. Na Gênesis, Moisés, o firmamento. Nós já vimos isso quando nós vimos as primeiras noções dessa parte astronômica do mundo. O que eles achavam? Que tinha um firmamento, que o céu era igual uma abóbora, assim, igual uma coisa que a gente cobre um bolo, por exemplo, mas era maciço. Então, essa crença que existia na época de Moisés, ele falou assim, ó, Deus criou o firmamento, o céu, e separou as águas que estão sob o firmamento da que estavam acima. O que é firmamento? O firmamento é o céu. E eles achavam até 500 anos atrás que acima do céu havia água e embaixo aqui nossa havia água. Eles não tinham condição de saber, na parte dos sentidos de ver, que a água evaporava e formava as nuvens. Então, ele falou que nessa época, Deus separou as águas de cima do firmamento e de baixo. Nós vimos ali que realmente, quando começou a aparecer as primeiras chuvas, então isso daí bate com
com o que está na ciência. Terceiro dia, período de transição. O que a ciência fala? As águas cobrem toda a superfície do globo. Então, não tinha nenhum lugar na Terra que fosse árido, era só água. O Sol começou a atravessar a atmosfera brumosa. Então, os metais entraram, eram vaporosos, passaram para a forma líquida, entraram para dentro da Terra e foram, os que não estavam lá no meio do incandescente, ali no começo, eles foram se solidificando. Aí começou a chover mesmo, água. Então, o Sol começou a penetrar a atmosfera. E aparecem os primeiros seres orgânicos de construção mais rudimentar, os líquens, os musgos, as plantas herbáceas, que são as ervas. Esse dia eu estava numa chácara de uma prima, ela falou assim, olha, você planta alguma coisa, você tem que aguar para o adubo e ainda morre. Agora, o mato, você não agua nada, mas olha o tempo de evolução que eles têm, muito mais que as outras plantas, as ervas. Então, eles têm uma resistência muito grande, porque a evolução deles ensinou essa resistência. Aí começou a aparecer uma vegetação colossal, que eram feitas não por árvores, como eu falei. É como se tivesse pés de mato, assim, que não tem uma estrutura de um tronco, de uma madeira, mas que era muito alto, até 8 metros de altura. Aí, nessa época, começou a aparecer os animais marinhos, tipo água-viva, estrela do mar, camarão, caranguejo. Então, foi isso que começou a aparecer. Vamos ver aqui que Moisés fala que acontece no terceiro dia. As águas que estão sob o firmamento se juntam. Então, e aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas, bateu? Só que já apareceu os animais, os crustáceos, ele não colocou isso no terceiro dia, mas o elemento árido, a terra e os mares e as plantas bateu com o período de transição. Vamos para o quarto dia. Período secundário. Superfície da Terra pouco acidentada. Não tinha montanhas ainda. Depois que foram surgindo as montanhas, quando começou a haver, ou por um fenômeno de mudar as placas embaixo, ou outras coisas, e foram surgindo as montanhas. Então, as águas eram pouco profundas e pantanosas. Temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada. Vegetações menos colossais, aqueles matos violentos de alto sumiram. E começaram a aparecer as plantas lenhosas, ou seja, as árvores com tronco, que você pode tirar madeira. E apareceram os peixes. A baleia também, que apesar de ser réptil, vive no mar. Os grandes répteis são dessa época, crocodilo, todos os grandes répteis vêm dessa época, répteis aquáticos. E os anfíbios também apareceram nessa época. Vamos ver o que Moisés falou. Ele falou que apareceu o Sol, a luz e as estrelas. Mas, na verdade, vamos voltar aqui. O Sol, a Lua e as estrelas apareceram bem antes, quando 2 períodos antes, onde o Sol começou a atravessar a atmosfera brumosa. Então, o Sol não foi criado aqui. Aqui no quarto dia, Moisés fala que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Na verdade, as estrelas, nós sabemos, sempre existiam lá. O Sol foi da criação da Terra, né? Bem dizer, antes. Mas o que ele queria dizer aqui? Aqui na Terra começou a ver-se o Sol, a luz e as estrelas, mas esse período é anterior. Então, esse daí não bateu certinho o período.
Período terciário, ciência, grande sorvimento da crosta sólida. Houve essas mudanças através de terremoto, coisa assim, apareceram as montanhas, as águas vieram e fizeram os vales. Então, aquilo que antes era tudo planinho, passou com a formação das montanhas. Formou-se os continentes também. Com a formação dos mares, as águas subiu a parte da terra, as águas se deslocaram, como está ali, retração das águas para os lugares baixos. Temperatura atual pelo calor solar. Então, a temperatura passou mais ou menos o que nós temos hoje. Animais terrestres gigantescos, ou seja, aí é a época dos dinossauros. Quando nós vamos ver lá pelo livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que os dinossauros foi uma experiência que os espíritos enviados por Jesus fizeram e que não deu certo. Mas como não há milagre, não fez e acaba, não. Vão fazer. Depois que eles viram que aquilo lá não ia ser uma coisa boa, vocês podem perceber que não é milagroso também. Ocorreu alguma coisa na Terra que, de repente, sumiu os dinossauros. Aí apareceu também depois os vegetais e os animais atuais e os pássaros. Moisés também coloca no quinto dia os pássaros e os peixes. Nós já vimos que os peixes surgiram bem antes, em períodos anteriores. Mas a entrada, por exemplo, os peixes, os pássaros, já bate com, como falou, a parte orgânica bate certinho com o que está na ciência. Só o período que entrou, não. Aí vamos ao último dia. Teve esse dilúvio universal que eu falei que foi uma mudança, não se sabe como, né? Que aconteceu. E nesse período quaternário, o pós-diluviano, que Kardec não considerou esse período de dilúvio universal como período, apareceram esses terrenos de aluvião que onde a água passava e formou esses vales. Aqui em Marília tem 2 vales, um do lado do outro, são formados onde nós estamos aqui em Marília, as montanhas subiram, ou esses vales foram formados pelas águas. Apareceram os vegetais, os animais atuais e o homem. Só nesse período quaternário, pós-diluviano, aparece o homem, que vai bater com o que Moisés falou, os animais terrestres, que é as últimas sequências de animais, e o homem. Então, a gente vê que Moisés, a Gênese mosaica, tirando essa parte de 6 dias, mas não, como o Kardec falou, não é só tirar a parte de 6 dias, mas ela tinha alguma coisa de concreto, de certo. Quem passou isso, foi passando, acho que de gerações até chegar a Moisés, tinha um conhecimento certo da formação da Terra. Talvez até baseado no conhecimento que ele já tivesse lá no planeta que ele morava antes de vir para a Terra.